Turma, melhor do que isso é a gente ver na prática aqui agora, né? Eu separei 3 conteúdos de venda e quero dar um insight para vocês sobre vender no Story, que é, vamos dizer assim, uma das novas técnicas que a gente está usando no escritório e que vai te favorecer bastante pra gente no início. Vem comigo na tela aqui então, que é a prática e a execução que vai fazer você performar melhor. Bom, esse aqui é um Reels, para quem fala que o Reels não performa bem na hora de vender. Performa sim, desde que tenha uma estratégia bem alinhadinha. Eu vou até colocar o áudio aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Fechou? Se você recusou assoprar este bafômetro aqui, uma Blitz, eu tenho 2 notícias, uma ruim e uma boa. A ruim é que você está com um prejuízo de R$3.000 e 12 meses proibido de dirigir. A boa é que todas as vezes que a gente analisou casos com este bafômetro, elas estavam erradas, estavam nulas, né, cheias de irregularidade. E para você poder analisar o seu caso, é só clicar no botão que está aqui embaixo. Mas se você estivesse perguntando assim, quem é esse cara que acabou de aparecer aqui falando que esse bafômetro não tem validade? É só clicar na minha foto, ver quem sou eu, o que eu faço. E se você tiver alguma dúvida, é só me chamar para poder te ajudar, beleza? Analisando com vocês aqui agora, ó, eu começo com uma identificação mostrando o bafômetro que a pessoa provavelmente recusou. E aí, em seguida, eu pego e começo a falar sobre as dores, sobre os problemas que essa pessoa vai ter. Depois, eu falo quem sou eu e o porquê que eu estou fazendo aquilo, né? A minha autoridade, no caso, meu Instagram, para a pessoa visitar o meu perfil. E, por fim, se ela tiver essa dúvida, clicar no link da bio e falar comigo. Agora, eu vou explicar a estratégia que está por trás disso aqui. O que seria basicamente isso? Quando você inicia com uma identificação, a pessoa tende a 2 coisas. Ou ela pula o vídeo, ou seja, não é para ela. E se é para ela, ela tende a ficar no vídeo. Ou então, alguém tem medo de acontecer com ela e ela assiste também. Nesse caso, como eu estou falando sobre bafômetro, a identificação é a pessoa que recusou aquele bafômetro, ela vai assistir o vídeo. Ou então, alguém que tem medo de topar com aquele bafômetro e não saber o que acontece na hora ou o que fazer, vai assistir também. Então, eu começo com essa identificação, depois eu trago o cenário do gatilho do medo, que é o que vai acontecer com essa pessoa, eu falo dos R$3.000, falo da suspensão, e se a pessoa recusou e não sabia o que ia acontecer com ela, agora ela sabe. E aí, ou seja, eu estou trabalhando o nível de consciência com ela, certo? Isso já ajuda bastante. Ponto 2, eu falo sobre quem sou eu. Se a pessoa, assim, mas quem é esse cara que entrou aqui falando que esse bafômetro está irregular? Ou que não pode? Por quê? Eu estou indo contra a maré. Eu levo ela para o meu perfil. Porque nesse vídeo eu não consigo combater essa objeção, mas se ela for para o meu perfil e ver aquele monte de conteúdo, a chance dela conseguir entender melhor, ver o que eu faço e clicar no link da bio é muito maior. É por isso que nessa chamada aqui, ó, nesse vídeo de Reels, eu não coloquei o CTA para a pessoa clicar em Saiba Mais e já ir direto no meu WhatsApp. Por quê? Eu gostaria de que ela chegasse com um nível de consciência maior, ou seja, chegasse mais educada. E é por isso que eu trato ela diferente nesse Reels aqui. Ou seja, tem como fazer post de venda no Reels? Tem, beleza? Vamos fazer um outro aqui, deixa eu mostrar outro para vocês que eu fiz. Esse aqui, ó, é um pouquinho diferente já. É um post que eu considero como estático, tá? Tem muitos desse aqui no meu escritório, de que a gente posta a multa anulada, qual que é a multa no topo, e o carimbo do anuladão, né, que virou marca lá do escritório. Então, quando as pessoas veem esse anulado aqui, eles lembram lá do escritório, a gente bate com frequência. E o que é a estratégia aqui? Autoridade, ou seja, prova social, mostrando que a gente consegue fazer algo que a maioria das pessoas dizem que não é possível. Qual que é a multa? Ou seja, a identificação, se a pessoa tomou essa multa, ela vai querer saber como a gente fez isso. E aqui, na legenda, eu trago algo diferente. Na época, galera, ó, foi 2023, eu tava com alguns problemas e algumas objeções lá, que era o seguinte: eu queria que... Eu só tinha um perfil, então eu queria que os advogados que me seguissem e quisessem aprender comigo, ou seja, eu estava começando a mentoria, que eles me chamassem no particular para conversar sobre mentoria. O 2, que é o sensato, que é aquela pessoa que fala assim, bom, realmente, se foi anulado é porque tinha alguma coisa errada. E o 1, que é o gato gago alucinado. O que é o gato gago? É o mimimi, né? Mimimi, é o gato gago. Que é aquela pessoa que chega, não sabe nada que está acontecendo, e ela acha que a gente é o advogado do capeta, que tá ali a favor das pessoas beber, dirigir, matar as crianças atropeladas, e a gente vai lá e fala, não, fica tranquilo, paga R$2.000 aqui que eu te livro. E não é isso que a gente faz. Então aqui nesse post a gente deixa isso bem claro. E aí o que acontece? Na época, eu poderia ter acabado o post somente nesse estático. Mas aí eu fiz um vídeo também, trazendo mais ou menos isso de conteúdo. O conteúdo pode acabar só nisso aqui? Pode. Mas também pode fazer isso aqui, ó. Essa multa aqui, ó, foi uma multa de recusa ao bafômetro. E a gente anulou. E agora, para esse tipo de post que eu faço, tem 3 tipos de reações. Então, a primeira é quando a pessoa, ela olha
e ela repudia totalmente e já julga a pessoa na cabeça dela. Ela pensa assim, esse cara tava matando alguém na rua, dirigindo bêbado, e o Luiz foi lá e anulou a multa dele. A segunda, ela olha e fala assim, ó, se anulou provavelmente porque tinha uma coisa errada. Então, que bom que tinha um advogado para defender ele. E o terceiro é aqueles advogados que olham e falam, cara, ele ganhou dentro do próprio órgão do governo uma multa que era para ser provavelmente válida, né? Então ele derrubou a fé pública e é algo difícil a ser feito. Então provavelmente ele vai querer saber como que isso foi feito. Então eu tenho 3 recados para cada um de vocês. O primeiro... Enfim, aí aqui depois eu dou uns recadinhos lá pra galera, mas qual que é a ideia desse conteúdo aqui? Era de vender, né? Isso aqui, as pessoas que foram multadas me chamarem para vender, conscientizar as pessoas que achavam que a gente fazia uma coisa, mas na realidade a gente fazia outra, e os advogados que tinham interesse em aprender a anular a multa me chamaram no particular. Ou seja, tem como fazer um post de venda de forma simples? Tem. Aqui, foi uma multa, eu abri os stories, escrevi multa, recusou o bafômetro, bati um carimbo, salvei essa foto e coloquei e postei. O vídeo, eu só coloquei legenda nele. De resto, eu não fiz mais nada. Eu não fiz uma edição, eu não fiz um corte, coloquei uma musiquinha no fundo ali, mas nem precisava dela. E aí fez o post e cumpriu o propósito, vendeu muito. Agora, vocês concordam comigo que um post que é para vender ter 614 curtidas, ele é fora da métrica? Um post de venda não foi feito para ter curtida, para ter like, compartilhamento. Ele foi feito para vender. E quando as pessoas compram, na maioria das vezes elas não curtem, não compartilham. Até comigo acontece, quando eu compro uma roupa às vezes na rede social, eu não curto o post da roupa que eu gostei. Eu entro no site e compro, ponto. Eu não fico lá curtindo, compartilhando, olha que roupa legal. Entende? Então, um post de venda, na maioria das vezes, ele não vai dar conexão, ele não vai dar comentário, não vai dar curtida, não vai dar compartilhamento. Vai dar o quê? Vai dar venda, porque é para dar venda, beleza? Então, mostrei o Reels, mostrei aqui agora o estático, né? Que nesse caso aqui, eu fiz um vídeo junto, mas poderia ser só o estático. E tem o carrossel. O carrossel, nesse caso aqui, ele mistura um pouco de consciência, de educação com o cliente e o resultado. Então aqui, mesma estratégia, mesmo formato. Pega uma multa, escreve qual é a multa que você está tratando ali e o carimbo de anulado. Nesse caso aqui, ó, qual que foi o contexto? Na época, um cara comentou, não sei se foi no story ou num post meu, dizendo que eu queria saber como que eu ia fazer quando alguém atropelasse e matasse minha família, se eu ia pegar e ia defender também. Como que eu era advogado. E eu peguei e postei isso nos stories. Gerou uma indignação geral na galera. E aí eu senti, é o meu momento de fazer um post para conscientizar a galera e acabar com esses haters. Tanto é que hoje não tem hater no meu Instagram mais. O pessoal lá tá educado. Quem não concorda com isso aqui, para de seguir. E quem concorda com o que eu falo e entendeu o que eu faço, continua me seguindo. E tanto é que o perfil só cresceu depois disso. Mas o que é a ideia aqui, ó? Se você ficou bravinho porque inocentamos um bêbado, entenda. E aí, esse carrossel, ele traz esse sentido. Inclusive, importante ressaltar que nessa época aqui, ó, teve 527 curtidas e eu não entendia nada de copy. Eu nunca tinha estudado copy. Foi em 2022. Eita, até cliquei aqui, ó. Foi em 2022. Então, em 2022, eu não tinha estudado copy. Eu sabia um pouco de criação de conteúdo, mas ainda assim eu não tinha toda essa experiência de como que é uma estrutura de copy, que vocês vão ver aqui na mentoria. E aí, ó, será que eu ajudo quem bebe e dirige a continuar impune ou ajudo quem estava sóbrio e foi acusado de embriaguez injustamente? Se você ia me xingar porque eu salvo bêbados que dirigem, já deu pra entender. Não é isso que eu faço. E aí, se neste caso ele estivesse bêbado de verdade, não seria anulado. A grande maioria dos casos que pegamos, a pessoa se sentiu injustiçada, porque não estava bêbada, ou simplesmente foi tratado como se estivesse, e sem chance de provar que estava em sã consciência. Ou seja, estou conscientizando as pessoas aqui, eu estou educando elas. Antes de julgar alguém, entenda que você também pode sofrer uma acusação que não concorda, e vai precisar de um advogado. Nosso serviço não é criar historinha triste para safar alguém, mas sim fiscalizar para que a lei seja cumprida por todos, até por quem multa e por quem julga. Se sentiu injustiçado? Fale comigo. O que eu estou dizendo aqui? Ó? Eu estou conscientizando, só que é um post com muito escrito. Se eu fosse refazer esse carrossel aqui, eu faria o mesmo sentido, só que com muito menos escrito. Dá para comunicar a mesma coisa com menos escritos. Ou então, eu adicionaria mais cards. Aqui, ó, ele tem 1, 2, 3... 4 cards, poderia ter 10. Uma frase em cada um. Porque a pessoa que começa nisso aqui se interessa, ela vai clicando um a um. E aí, qual que foi a estratégia aqui na época? Eu aqueci essa história nos stories, no sentido de que todo mundo ia estar
indignado junto comigo por conta do cara ter ameaçado a minha família. E aí eu fiz esse post justificando. E aí eu coloquei assim, se você me apoia ou se você, né, concorda com o que eu faço, olha esse post. E aí eu republiquei esse post nos stories. O que foi? O que aconteceu? Veio uma galera meio que me apoiando. Essa pessoa que se sentiu injustiçada lá, ó, deram uma multa de embriaguez no meu carro e tava parado. O outro, eu quase fui preso por conta de enxaguante bucal Listerine. Esse é o meu caso, que foi que a gente anulou do cara. Depois ele até pagou o Instagram, mas foi o caso dele mesmo. Olha lá. Aí esse cara aqui foi o hater. Um deles, né? Não foi o que falou da minha família, não. Foi um outro. Olha, advogado conta 90% de mentira e o resto de verdade. E olha lá. E a maioria não vale nada. Tudo oportunista pra ganhar dinheiro de quem está aflito e no final não resolve nada. Aí eu vim e respondi. Ainda bem que eu não sou a maioria. E tô tranquilo com meu conteúdo e os meus resultados. Se um dia precisar de um advogado, contrata um de confiança. O que eu fiz aqui? Galera, o meu Instagram, ele não é e não vai ser uma democracia. Então, se você for lá e comentar algo que não seja do meu interesse, não esteja alinhado aos meus princípios e não seja algo que eu apoie, o que eu vou fazer? Eu vou te bloquear, você não vai conseguir apagar o comentário mais, e eu vou comentar rebatendo, vou fazer você passar vergonha, e você não vai nem ficar sabendo. Por quê? O que eu fiz nesse caso? Ele comentou o que ele quis. Achou que ele era o Batman da internet. Vou aqui dar minha opinião e falar o que eu acho. O que eu fiz? Ok, amigo, você tem o teu direito de comentar. Fui lá, bloqueei ele e depois respondi o comentário. Ou seja, ele nem sabe que eu respondi isso aqui. E aí, ele tá há 101 semanas passando vergonha lá no meu perfil. Por quê? Porque o perfil é pra mim, é pros meus clientes, são pros meus amigos, pros meus advogados, pros meus alunos, pro pessoal, pra quem eu escolho estar lá. Se a pessoa comentar algo que tá desalinhado, o que eu faço? Eu pego e excluo ela. Então, mas eu tenho medo de postar alguma coisa, Luiz, e alguém me xingar, o que você faz? Você bloqueia ela ou apaga. Simples. Fica tranquilo. Você não deve nada pra ninguém, não. Tá? Relaxa. E aí aqui teve a galera também, depois desse hater aqui, ó, eu deixei. Mas, Luiz, por que você deixou então? Pra educar os próximos. Se alguém chegasse aqui querendo comentar algo parecido, sabe que ia tomar uma dessa. E aí, ele não sabe que seria bloqueado, né? Mas aí, se tivesse mais alguém, eu ia fazer a mesma coisa. E aí, vida que segue. Aí aqui teve uma galera, ó, o pessoal me apoiando. Isso aqui é a mãe de uma ex-funcionária nossa. A Lu, que trabalhou com a gente. Amigos, familiares. Muitos clientes comentaram aqui falando. Olha lá, o brasileiro tem que se acostumar a ver pessoas próximas e elas sendo recompensadas pelo trabalho que exerce. Com maestria. Marcha, meu querido, esse cara aqui é policial, velho. Vocês têm noção? Ele é policial. Mas por quê? Ele sabe o que eu faço. Ele sabe que eu não passo a mão a mão na cabeça de quem tá lá, ele, né? Eu não ajudo as pessoas a serem... se safarem da justiça. Mas sim ajudar a justiça a ser legal. Ponto. Né? Todo mundo tem que cumprir a lei. Se meus clientes têm que cumprir, eu tenho que cumprir, então o órgão também tem. Entendeu? Eu quero que vocês entendam o quê? Um carrossel funciona muito bem. Um estático funciona muito bem. Olha lá, ó, 614. Um Reels funciona muito bem. Todos venderam. E qual que é a ideia aqui? O que está por trás de tudo isso? É um conteúdo muito bem feito, cheio de edição? Não, olha isso aqui tá cheio de edição? Não tá. Isso aqui tá cheio de edição? Não tá. Isso aqui, ó, poderia ter feito nos stories, poderia ter escrito no bloco de notas do iPhone e feito do mesmo jeito, teria o mesmo efeito. Porque conteúdo relevante mesmo, o que manda é o conteúdo. E quando a gente fala conteúdo, galera, é o contexto, é a cópia, é o que tá escrito, é o que você tá entregando pra pessoa. Deu pra entender? E o ouro que eu falei que eu ia entregar pra vocês aqui no final, dá pra vender sem ser no post e vender nos stories? Dá pra vender nos stories também. Por quê? A maioria das pessoas começam um diálogo no teu story. Vou até mostrar 2 prints que eu tenho aqui, porque faz todo sentido vocês entenderem e verem de que funciona você vender no story da forma mais simples possível. Como assim, Luiz? Vender no story? Eu não te falei que venda, na realidade, iniciar uma conversa? Isso aqui foram 2 stories que a gente fez da CNH blindada. Foca nesse primeiro aqui, ó. Olha lá, ó. Multado por recusa a esse bafômetro? Ou não estava bêbado e foi multado? Link do WhatsApp. Analise seu caso comigo. Isso aqui foi um print, tá? 2 de janeiro. A gente postou, um monte de gente clicou aqui e pediu pra falar com a gente. Por quê? Foi multado no final do ano. E teve esse outro aqui também, ó. Fiscalização em massa com bafômetro no Réveillon. A gente começou os stories desse jeito aqui no dia. Olha lá, 11h47, a gente levantou esse assunto. Pegamos, não sei se aqui vai dar pra ver. Pegamos, olha lá, ó. Notícias, Blitz em fim de São Paulo tem 92% das multas por recusa ao bafômetro. Operação Lei Seca autua 27% dos motoristas abordados no Réveillon. E aí eu peguei essas notícias e coloquei lá. O que você acha? Segurança da população, máfia das multas, um pouco dos dois.
Aí a galera já engajou. Por quê? Porque o povo não. A gente sabe, e o povo também sabe, de que eles fazem isso aqui não é pra poder manter a segurança do trânsito. É pra quê? Pra ganhar dinheiro. E aí depois eu faço todo um raciocínio falando que o governo tá querendo ganhar dinheiro, que ele não quer manter segurança, que eles fazem um blitz sem poder, fazem de forma irregular. Aí eu falo que esse bafômetro aqui é ilegal. Tá vendo que aqui, ó, já tinha acontecido um monte de stories? E aí aqui eu venho falando que esse bafômetro não é válido, porque o Inmetro não aprova ele, e se alguém foi multado por ele, é só me chamar que eu vou ajudar. Aí o pessoal clicou aqui e chamou. Ou então, você poderia simplesmente, numa dessas enquetes aqui, ó, você colocar, por exemplo, você caiu na Blitz e quer que eu analise seu caso? Ou quer que a gente te chame? Ou precisa de ajuda? Ou conhece alguém que precisa de ajuda? A pessoa que clicar, você não espera ela te chamar, você vai chamar ela. Venda no Story, galera, vamos dizer assim, chama social selling isso. É o quê? Você usar a rede social para vender. Então acho que faz sentido você entender que nos stories, além de ser uma novelinha, lá que você cria conexão com a pessoa, você tá sempre com a oportunidade de vender. Quando você inicia a conversa, você vai conversando com a pessoa, obviamente, e aí chega um momento em que ou ela pede, ou então você leva ela para o seu meio de atendimento. E aí lá você acaba de finalizar o processo da venda. Deu para entender como é que você faz mais de uma forma a venda nos stories? Sim? Então te espero na próxima aula.